Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia glorificando ao Deus Altíssimo que nos concedeu o seu Filho amado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Aquele que nos ensina, quando ali ele estava a anunciar o Evangelho, e alguns lhe dizem: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele disse: quem é meu irmão, a minha irmã e minha mãe? E apontando para aqueles que estavam o seguindo. Esta é a família que faz a vontade de Deus, que disse: este é meu filho em que me regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho nos ensina e de anunciai o Evangelho, o ano aceitável do Senhor, o arrependimento, curai os enfermos, anunciai a verdade para aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. A ele seja toda honra e toda glória, os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A forma correta de adorar nos últimos tempos, lembrando que a adoração flui do interior e brota nos lábios como louvor. Aleluia. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor verdadeiro, um dom supremo e excelente, é como um prato que tinha um sino que ecoa. Ainda que oferte o próprio corpo a ser queimado, ainda que venda tudo que tens e doe aos pobres, ainda que tenha fé de transportar os montes, sempre se opera os dons irrevogáveis segundo o dom excelente e supremo. Os demais cessarão, mas o amor verdadeiro em Cristo é eterno. Sacerdócio real da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior abençoou o da promessa, o juramento eterno que não se arrependeria. Nele pai de multidões, uma vez que ele nos adota como filhos, estando outrora como bastardos, e agora nele filhos por adoção. A única forma sacerdócio real e santo, geração eleita, povo escolhido em Cristo, aonde a promessa do grande profeta Deuteronômio 18: suscitarei no meio de vós alguém como vós, e todo aquele que o segue fala pelo seu Espírito é a verdade. Não sejais influenciados por aquilo que é meramente humano, que se colocado na balança não tem valor real algum. Muitos estão destituídos daquilo que ele é riquíssimo por estarem segundo a carne, e ele não divide com a carne, ele não dá glória para a carne e os meros mortais dos cacos espalhados ao chão, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, o único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco, que ouvem a sua voz. Perseverai, e nele sois salvos e cumpridores, dom gratuito, para que ninguém se glorie em suas próprias obras, mas é necessário permanecer exercitando as boas obras para que a fé seja aperfeiçoada. Muitos, por deixarem de serem conduzidos pelo Espírito, extingaram o Espírito, entristeceram e foram podados por conta da incredulidade. Falam em Deus, mas seu Deus é o diabo, assassino, mentiroso, desde o princípio, aonde
O Senhor conhece. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tsadik, o justo, assim como os que servem o Racham, o maldoso, porque ele é aquele que faz a separação da luz e das trevas. Ele é aquele que amarra o joio em feixes e ajunta o trigo que amadurece em seu celeiro. E assim permaneceis firmes e retendo sempre a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele ascendeu às regiões celestiais e assim fará com aqueles que perseveram dia após dia no último dia. Se alguém anunciar um evangelho diferente do que anunciamos, até mesmo um anjo do céu, seja anátema. O mundo não confessa que o Verbo se fez carne, aquele que fez poderosos feitos e continua a fazer, porque passando pela morte de cruz, porque procurais entre os mortos aquele que o Pai justificou ao terceiro dia, e assim concedeu ao Filho juízo supremo a julgar, e assim ele tem poder e autoridade para aniquilar, bem como para salvar aqueles que perseveram com ele dia após dia. Nós não somos dos mercenários, dos traidores na fé, mas daqueles que falamos segundo o seu Espírito, em espírito e em verdade, na ousadia, na presença do autor e consumador da nossa fé. A forma correta de operar os dons irrevogáveis. E até aqui nos sustém aquele que nos ajuda e nos ajudou até aqui. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.